Opa, e aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio e vim aqui apresentar minhas leituras de novembro. E bom, esse mês a gente vai até o finzinho de novembro mesmo, porque rolaram algumas coisas bem legais de verdade. Então, bom, primeiro vamos apresentar essa pequena iguaria aqui, né? Poemas do Cárcere do Ho Chi Minh. Sim, Ho Chi Minh, o líder vietnamita, o grande revolucionário, um dos maiores do século XX. Essa edição que saiu pela editora Enert, nem existe mais na real, eu consegui através do sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas, na minha queridíssima Nina. E cara, é uma parada que eu já tava procurando há muito tempo, porque tem pululado no mercado escritos políticos, né, obviamente, escritos de guerra, diários, escritos filosóficos numa menor escala, mas também. Porém, eu sei, né, isso tá nas biografias de vários caras, né, vários líderes revolucionários, mas eu gostaria de ter o material. E é muito interessante que um dos maiores líderes do século XX tenha expressado e tenha refletido e tenha endossado os seus sentimentos de esperança, principalmente, as suas dores, a sua ansiedade, a sua saudade, seus amores e tudo mais, através da poesia, sabe qual é? Isso não é incomum. Muitos revolucionários também foram artistas plásticos, foram grandes pintores, grandes músicos principalmente. E ver essa faceta do Ho Chi Minh poeta foi uma parada muito maneira, muito importante. É uma edição bem velhinha já, mas está bastante conservado, sabe? Conta com um prefácio ou uma introdução bem grande, bem extensa. E aí você tem tudo mais ou menos nesse esquema muito típico do leste asiático, de versos um pouco mais longos e poemas um pouco curtos, mas isso vai se alternando. Existe um jogo de palavras e um jogo com a realidade que é muito interessante. É muito interessante também ver porque esse tipo de poesia é muito pouco publicado, né? A iniciativa para publicação do leste asiático já é pequena, mas a gente é um país dominado pela prosa, né? O Ocidente é dominado pela prosa e isso corta muito os nossos veios de comunicação com o Oriente, né? Principalmente o leste asiático. E ter um pouquinho disso aqui, né? Dentro de toda essa perspectiva revolucionária e ver como ele também abraçava os afetos dele e abraçava o sentimento de esperança dentro do cárcere através das palavras, através dos versos, eu acho que isso foi uma parada, um ganho enorme, sabe? É bem curtinho, bem rápido, mas muito significativo. Eu acho que eu tenho bastante coisa para tirar daqui e provavelmente vocês verão isso trabalhado em algum lugar. Não sei se agora, mas verão. Mas o primeiro livro lido do mês foi Poemas do Cárcere, do Ho Chi Minh. Depois, também consegui através da Nina, do sebo Alfarrábio, Cronópios e Famas, veio isso aqui que é meu queridinho há muito tempo. Talvez o melhor livro do Ricardo Aleixo, pelo menos eu considero, Antiboi. O meu veio ainda com história, né? Porque veio com uma dedicatória do próprio Ricardo Aleixo. E, cara, o Ricardo Aleixo é um patrimônio da poesia brasileira. Isso é indiscutível. Quem duvida disso tá de chapéu. Nesse livro você tem um trabalho fotográfico. E eu acho que é aqui onde existe a máxima expressão da capacidade do Ricardo Aleixo em criar uma linguagem poética muito própria. Quando ele funde essa imagética do cotidiano ao sincretismo, né, a religiosidade dele, e amplifica isso do indivíduo para a comunidade, sabe? Ele anda numa linha muito tênue,
mas ele sabe andar. Ele tem um talento para andar e ele faz isso com uma maestria absurda, se divertindo. Eu acho que é muito isso, sabe? Ele se diverte fazendo poesia, por mais que muitas das vezes essas poesias cortem na carne, sejam poesias de uma potência, de uma força, de um protesto latentes. Ele simplesmente devolve isso em forma de lirismo, em forma de pontos de vista, em forma de força, sabe? Eu acho que é um livro muito forte. Ele é muito forte, muito potente, muito musical. Pra mim foi um completo achado, a cara da lenda. Eu acho a capa desse livro maravilhosa. Foi publicado pela editora Crisálida, junto com a editora Lira, uma parceria. Eu espero, sinceramente, que toda a obra do Ricardo Aleixo passe a circular. Eu sei que ele está sendo publicado pela Todavia, já tem 2 livros publicados lá, mas eu espero que toda a obra dele seja visitada e revisitada e torne-se parte de currículos escolares, torne-se assunto comum na boca das pessoas, porque ele é absolutamente fenomenal. Eu já tive a oportunidade de vê-lo performar algumas vezes também, e foram experiências grandiosas, no melhor sentido da palavra. Ele é gigantesco, ele é eloquente, e ele tem muito para passar pra gente em relação não só ao fazer poético, mas a como esse fazer poético pode ser transformador e unificador, sabe qual é? Bom, quando eu falei que a gente estava indo até o finzinho do mês, é porque essa zine da Marina Grandolfo foi a minha última leitura do mês. Por Debaixo da Carne, Sou Palavra. Foi uma zine que foi toda grampeada à mão, tem a dedicatória aqui pra mim, porque eu peguei com a própria Marina, a conheci na Flip, e peguei com ela a foto dela aqui. Procurem Marina Grandolfo nas redes sociais. Eu fiquei muito feliz, e por isso eu trouxe a zine aqui, de conhecer a Marina e de ver a poesia dela, em como ela é sensível, em como ela parte da própria experiência e da própria forma como vê o mundo, para tentar transformar isso, né, numa corrente dialógica. É simplesmente um trabalho admirável, sabe? E é aquela coisa também, né? Você ter a oportunidade de conversar com o autor sempre deixa a obra com alguns toques a mais. E a gente trocou muita ideia durante a Flip. Eu li isso aqui com muito carinho e gostei demais do trabalho da Marina. Em algumas coisas assim a gente experimenta das mesmas características na hora de escrever também. Eu achei isso muito engraçado, mas vale muito a pena conhecer o trampo dela. É uma baita de uma escritora. No finalzinho ainda vem algumas prosas, também na mesma pegada, mas a poesia dela tem um destaque muito grande. Procurem Marina Grandolfo. Se ela tiver o zine ainda, peguem o zine com ela, se não, procurem qualquer publicação, porque excelente. Bom, outra leitura foi essa belezinha aqui, Surrealismo no Brasil, do mestre Cláudio Willer, ou Willer. Eu vou falar Willer, tá, gente? Bom, isso aqui, Surrealismo no Brasil, é um livrinho que reúne 2 artigos do Willer que foram publicados em periódicos diferentes pela editora Cadernos Ultramares, que é uma editora portuguesa, né? Quem viu o vídeo de poesia portuguesa que eu postei alguns dias atrás, tá ligado que boa parte da poesia portuguesa se debruça, não só da poesia portuguesa, mas do fazer literário português, se debruça sobre o surrealismo de uma maneira muito característica e muito seminal para o próprio entendimento da poética portuguesa no século XX. Aqui no Brasil, as coisas aconteceram um pouco diferente, mas o movimento surrealista
se faz presente em muitos veios artísticos que nós vemos até hoje. E eu acho que o Claudio Willer, ele é o principal pesquisador e incentivador disso. Então ele pega esses dois textos e publica na Cadernos Ultramares, né? O meu livro está tudo grifado, tem algumas marcações, porque foi o livro que eu usei como apoio para o nosso episódio do mês, sobre a vaca de nariz sutil do Campos de Carvalho, tá, gente? Então, a Patrícia me fez... Ela me obrigou, tá, gente? Sob medidas severas, medidas drásticas, a começar a flaguear, né, minhas leituras, pelo menos para o podcast. E eu tô fazendo. Mas é um livro muito interessante para quem gosta do tema. Eu acho que é uma excelente porta de entrada para conhecer a grandiosidade do trabalho de memorabilia que o Claudio Willer faz em relação aos movimentos vanguardistas brasileiros que tomam esse lado surrealista, esse lado beat, muitas vezes até um lado moderno, o que não necessariamente está ligado ao beat e ao surrealismo, mas tem a sua importância também. O Willer é um grande pesquisador, um grande tradutor, um grande poeta e tem um acervo intelectual enorme. Esses dois textos são a prova disso. É um livro que, apesar de ter sido publicado pela Cadernos Ultramares em Portugal, você acha com facilidade aqui no Brasil num bom preço. Então, para interessados no assunto, é maravilhoso. Dá uma série de referências, inclusive referências bem contemporâneas de gente produzindo coisas maravilhosas agora. E, assim, é uma pequena enciclopédia de onde você pode buscar por surrealismo e seus reflexos no Brasil. Recomendo bastante. Foi uma belíssima leitura de minha parte. Bom, agora a gente vai para as releituras, né? Esse aqui é Humus, do Raul Brandão, nessa edição capa dura da Carambaia, né? Que é mestrona em fazer edições luxuosas. Até que esse aqui não é tão luxuoso, não. Mas é um livro que eu tenho muito carinho. Ele foi trabalhado num reel em que eu faço uma conexão entre o existencialismo de Raul Brandão, né, esse pré-existencialismo, digamos assim, do Raul Brandão. Esse livro saiu em 1923, por aí, com um pós-existencialismo de Tarkovsky com Stalker, né? Eu quis fazer essa ponte mais que cinquentenária. E aí me deu vontade de reler, porque Humus foi um dos livros que me marcou muito da primeira leitura. Primeiro eu vou dar uma mostradinha aqui na edição, porque ela é bem bonita, bem caprichadinha. Vem com essas coisas que são meio chapisco, né? Meio parede de cal com salitre, sabe? Porque tá tudo perto do mar. As folhas são brancas mesmo, mas eu acho que elas têm essa questão, né, das coisas serem pintadas com cal e tudo mais. Então são as vilas e as casas de cal salitroso, sabe qual é? Faz parte da composição do texto, agrega né, experiência, né? O leitor gourmet falando para vocês. Mas, cara, não é um livro fácil de ser lido, mas é um livro muito importante até hoje, mais de 100 anos depois da sua publicação. Acho que tá fazendo 100 anos ano que vem, na verdade. E tem muito aqui do que o contexto, né? É uma vila de pescadores no meio de qualquer lugar. A gente encena Portugal pela própria origem no Brandão e alguns vestígios biográficos, mas poderia ser em qualquer lugar. Sabemos que na Europa, pelo menos, né? Em meio à Primeira Guerra, e o que importa da vida dessas pessoas, né? O que vale. E aí começam vários questionamentos acerca do que é são, do que é saudável, sobre trabalho, sobre Deus, sabe qual é? Sobre motivos para viver e como fazê-lo. E vai circulando a vida dessas pessoas ao longo do tempo. Eu poderia falar 1000 detalhes sobre o livro aqui, mas eu acho que a experiência de lê-lo é uma coisa muito chocante
para falar a verdade. Ele é um livro que vai torcer e retorcer e muitas das vezes até blasfemar acerca de tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente tem como valor intrínseco desde que nasce, né? E de uma forma muito artística, muito poética e também profética, sabe? Existe uma crença muito firme nessa não existência de nada. Então isso passa a ser uma espécie de sincretismo também. Existe um jogo aqui muito forte, pode crer? Então, Humus, do Raul Brandão, foi uma releitura que eu fiz de um grande livro que me tocou mais uma vez. E é o tipo de livro que vocês já me conhecem, né? Eu vou reler e reler e reler e reler, porque eu sou esse cara da releitura, não tem jeito. E por fim, como não poderia deixar de ser, é o nosso livro do mês de dezembro. O tema do mês de dezembro é Livro de Doidão, sou eu que decido a leitura. E eu escolhi Vaca de Nariz Sutil, do Campos de Carvalho. Campos de Carvalho foi o principal nome do surrealismo brasileiro na prosa. A obra dele é pequena, é composta por apenas 4 livros, todos já lançados pela Autêntica, nesse mesmo perfil gráfico, só que as outras edições, um é um amarelo bem forte, outra é vermelha e outra é roxa, né? E essa daqui de um verde bem vivo também. Que eu fico muito feliz da Autêntica ter reconhecido o valor de Campos de Carvalho para a literatura brasileira e ter republicado com um projeto gráfico tão caprichado, com um cuidado tão caprichado com o livro. Apesar de ser um livro de só 94 páginas, dá para perceber que ele é bem grossinho, a qualidade do papel é bem boa. De novo, né? Todo flagueado, porque Dona Patrícia tem suas influências, né? Fazer o quê? A gente vai cedendo, e isso acontece, tá, gente? É complicado. Brincadeira. Mas me ajudaram, as flags me ajudaram muito a organizar meus argumentos pro episódio. Eu espero que vocês gostem. É uma edição que vem com essa jaqueta. A edição mesmo, né? Capa dura. Com essa espécie de impressão aqui mais brilhosa, com o nome do livro e o nome do autor. Essa folha de guarda preta, cartonada, bem bonitinha. E aí é o livro. Livro. Sem muita firula, bem diagramado. Vocês veem que eu anoto um monte de coisa, né? Todo rabiscado, e tem as flags aqui nos pontos mais importantes. Cara, eu não vou falar muito sobre o livro porque tem episódio inteirinho sobre ele, que eu espero que vocês ouçam, que vocês curtam, foi preparado com muito carinho. Eu só tenho a dizer que Campos de Carvalho é um dos maiores nomes da literatura brasileira no século XX. E também é um caso de que as pessoas precisam ter esse campo e essas vanguardas a partir do surrealismo abertas para discussão, abertas para leitura, para conhecimento, né? Porque elas são muito importantes e influenciam muita coisa até hoje. Livraço, uma releitura que, caiu muito bem. E é isso. Com isso, temos o mês de novembro fechado, né, com esses livraços aqui. Não foram tantas leituras assim, porque foi um mês muito corrido, mas foram leituras excelentes, todas, assim. Tenho muito carinho por cada uma delas. E é o seguinte: vocês sigam a gente nas redes sociais, porque essas leituras podem ser trabalhadas, né, em algum reel, algum conteúdo que a gente prepare, apesar de não ter uma obrigatoriedade, por isso que a gente vem aqui mostrar para vocês. Vocês sigam a gente em todas as plataformas de streaming, porque nós somos um podcast que publica pelo menos episódios todas as sextas-feiras, mas tem semana que tem mais coisa. E olha, se pá, a gente vira uma rede de podcasts imparável aí. É o que a gente pretende fazer, talvez. Quem sabe, se a nossa condição física, mental e financeira ajudarem.
E aqui no YouTube a gente está trazendo esses vídeos originais que a gente espera que vocês estejam gostando. Então comenta aqui, falem pra gente que vocês leram no mês, deem dicas de leitura, dicas de coisas que nós poderíamos fazer, tanto aqui no YouTube quanto nos nossos episódios, quanto nas redes sociais, né? Interajam aí. E é isso. Acho que fechamos. Até uma próxima e tchau.